Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos aqui dar continuidade ao que nós temos estudado nos últimos dias. Nós estamos falando de fatos jurídicos. Nós já fizemos um fluxograma sobre o fato jurídico, já trabalhei com o fato ajurídico, o fato jurídico, o lato sensu, o stricto sensu, o ato jurídico, o lato sensu, trabalhei com o ato jurídico, o stricto sensu, com o ato fato jurídico e entramos em negócio jurídico. Eu já te expliquei o que é negócio jurídico. Então nós já superamos essa fase inicial. Nós passamos a analisar a finalidade negocial. E na aula anterior nós falávamos da aquisição de direitos. Aquisição de direitos, que nada mais é do que a criação. É a finalidade negocial de criar uma relação jurídica ou um direito. Está para a aquisição, que foi tratada no vídeo anterior. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre a conservação de direitos. E aqui falando de conservação, vale lembrar que conservar nada mais é do que defender. Defender o direito, defender uma relação jurídica. Pois é, o negócio jurídico ele pode ter essa finalidade de defesa, de conservação de um direito. E esta conservação ela se dará de duas maneiras, ou na modalidade preventiva ou na modalidade repressiva. Tanto a preventiva como a modalidade repressiva, nós teremos também duas possibilidades que elas sejam exercitadas, seja de modo judicial ou de modo extrajudicial. Falar na modalidade preventiva da defesa de um direito é falar na antecipação, é falar na proteção antes da violação do direito. Você está prevenindo a lesão do direito, você está prevenindo a violação do direito. Por isso que nós falamos aqui que nós iremos utilizar de meios acautelatórios, nós iremos acautelar o direito. Falar em acautelar um direito nada mais é do que defendê-lo, protegê-lo. Como eu acabei de enfatizar, a prevenção de direito pode ser feita de modo judicial, de modo extrajudicial. De modo extrajudicial, você pode proteger um direito, evitando que ele venha a ser violado, lesionado. Você pode evitar esse tipo de coisa inserindo como, por exemplo, uma cláusula de hipoteca. Você pode oferecer um determinado bem em hipoteca para a garantia de uma relação creditícia. Então vamos imaginar que você vai lá, toma um dinheiro emprestado com uma pessoa e dá como garantia do pagamento a hipoteca de um bem imóvel. Você oferece como garantia, dizendo ao credor, olha, se eu não te pagar na data vencida, eu te dou aqui o meu imóvel com uma garantia de que eu te pagarei. Eventualmente não pagando, você pode tomar para si. Obviamente, pessoal, que aqui decorrerá um processo judicial para a tomada deste bem. Mas a hipoteca é uma modalidade preventiva, uma modalidade preventiva extrajudicial, porque você se antecede, você precede a lesão e garante que o direito ao crédito, aqui no caso do credor, não será violado, não sofrerá qualquer prejuízo. Mas além da medida preventiva extrajudicial, nós temos a medida preventiva judicial. Judicial, o próprio nome já é sugestivo, você precisará ingressar com uma ação. E estas medidas preventivas judiciais, nós temos como exemplo o arresto de bens. Imagina uma seguinte situação, da qual marido e mulher estão se divorciando. Eles estão se divorciando. Antevendo o divórcio, um deles resolve dilapidar o patrimônio, porque quando for fazer o divórcio, deverá se partilhar os bens, haverá divisão patrimonial. No entanto, um destes cônjuges resolve começar a esvaziar o patrimônio, vender, ocultar, a fim de que lá na partilha o outro cônjuge seja lesado. Este cônjuge que fica sabendo, que toma a notícia, ele pode muito bem, preventivamente, acionar o judiciário, a fim de que seja arrestado estes bens, sequestrados se tiver determinação, estes bens que fiquem guarnecidos, guardados em juízo, para que eventualmente uma posterior partilha, estes bens possam ser partilhados e ninguém sofrer nenhum desequilíbrio na partilha e ninguém sofrer nenhum prejuízo. Veja, são modalidades judiciais e extrajudiciais de uma prevenção, de uma defesa de direitos. Agora eu vou tratar com vocês sobre a modalidade repressiva. Repressiva porque o direito já está sendo violado. Já está sendo violado. A pessoa ela tem que defender o direito que já está sendo lesionado. O direito já está sofrendo. Ele não está sendo ameaçado, pelo contrário, ele já está sofrendo lesões. Neste caso, nós falamos na modalidade repressiva. E você poderá repressivamente defender um direito de modo também judicial ou extrajudicial. Vamos lá na modalidade extrajudicial, que esta é mais fácil.
É quando a pessoa pode se valer da autotutela. A legítima defesa, por exemplo, lá no direito civil nós temos no artigo 188, por exemplo, no Código Civil, no artigo 1210, parágrafo 1º, onde trata do desforço imediato, onde alguém que tem a sua posse turbada pode se valer em legítima defesa dessa posse de meios para retomá-la. Ora, é quando o direito está sendo violado, a pessoa repressivamente afasta aquela pessoa que está turbando uma posse, está ameaçando, aliás, ela está invadindo a posse de alguém. Você pode retirar valendo-se da força. Da mesma maneira, quando você age em legítima defesa, você faz também o uso da força. É uma modalidade extrajudicial de você reprimir a lesão do direito. Mas também temos a possibilidade desta repressão ser feita de modo judicial. E aí eu te convido a observar o que está escrito no artigo 5º, no inciso 35 da Constituição Federal. Em síntese, está dizendo assim mais ou menos que a lei não vai excluir a ameaça ou lesão de direito à apreciação do Poder Judiciário. Então toda ameaça ou lesão a direito pode ser levada ao conhecimento do Poder Judiciário, a fim de que ele, aplicando a lei, afaste a lesão e restaure aquele direito que está sendo violado. Vale dizer aqui que nós estamos diante do tal do direito de ação. O direito de ação que está conferido a todas as pessoas é um direito fundamental. Então qualquer pessoa pode acionar o judiciário a fim de que o direito que está sendo violado seja restaurado, que aquela lesão seja afastada e que então o direito seja restaurado. É o direito de ação colocado como um direito fundamental, um direito que está esculpido no artigo 5º, é um direito individual, é um direito fundamental de todo ser humano, de toda pessoa. Então estas são as modalidades que nós temos de defender, as modalidades que nós temos de conservar um direito. O direito, portanto, será conservado, o direito será defendido, seja na modalidade repressiva ou então na modalidade preventiva. Em ambas as hipóteses, nós temos a possibilidade de ser realizada de modo judicial como extrajudicial. Agora eu vou falar contigo a respeito da modificação, porque a modificação de direitos também é uma finalidade negocial. Lembra? Adquirir ou então criar, né? Ainda conservar, nós acabamos de ver nesta aula, e agora nós vamos falar sobre a modificação. A modificação, que é a alteração do direito, ela pode ser qualitativa, ela pode ser quantitativa e ela pode ser também subjetiva. Vamos começar a trabalhar com essas hipóteses então. Na modificação qualitativa, nós teremos a alteração do conteúdo do direito, porém a sua essência continua a mesma. Há uma alteraçãozinha, uma alteração sobre a qualidade do direito colocado, porém a sua essência permanece. Se converte em outro, é bem verdade, se converte em outro, mas a sua essência, ela não muda, ela é imutável. Como exemplo aqui, para ficar fácil, para ilustrar para ti, vamos imaginar um contrato de compra e venda em que o sujeito iria pagar em dinheiro e ele resolve dar um bem, resolve dar uma casa, dar um carro. Houve a alteração, se pagaria em dinheiro. Esse crédito ele seria satisfeito com dinheiro, mas ele passa a ser satisfeito com o dado em pagamento, uma dação em pagamento, né, vale dizer aqui, será realizada a dação em pagamento de uma coisa ao invés do direito. Houve, portanto, uma alteração qualitativa da qualidade desse direito. Mas também nós podemos ter a alteração quantitativa, em que nós teremos aqui a quantidade do direito sendo modificado. Haverá um acréscimo ou então uma diminuição do direito. É o que ocorre com, por exemplo, lá na aluvião ou então na avulsão, que nós trabalhamos na aula passada. A avulsão, aquele deslocamento de terra em razão de uma força violenta da natureza, e a terra ela desloca, vem pela corrente das águas e se acopla em um outro imóvel, né? Acopla em outro imóvel. Este imóvel da qual recebe essa porção de terra, a sua área é aumentada. Há então uma modificação quantitativa. E por fim, nós temos a modificação subjetiva, que é quando há uma alteração do sujeito, do titular daquele direito. E esta alteração ela pode ser inter vivos, que é um negócio entre vivos, uma compra e venda. Eu transfiro para ti, você compra, paga o preço, eu te dou o bem que estamos comercializando. Como pode ser também através de uma causa-morte. Aí nós teremos a sucessão. O autor da herança deixa a herança. Quem é o autor da herança? O decujus, aquele que partiu dessa para melhor. Ele deixa uma massa patrimonial, uma universalidade,
e você irá adquirir, então, aliás, o herdeiro, né? Você não, o herdeiro vai adquirir toda essa massa patrimonial. Haverá, portanto, uma modificação subjetiva. A partir de agora, aquele direito recebe como seu proprietário outro titular. E para finalizar esta nossa aula, vamos falar sobre a extinção dos direitos, porque os direitos também extinguem, né? Tudo nessa vida começa, inicia, né? Se cria, se altera, evolui, mas um dia acaba, perece. A vida do homem, né? A vida humana, ela é perecível, ela acaba. E com o direito nós temos o mesmo fenômeno, um dia se encerra. Nós vamos conversar agora sobre a extinção do direito, que é o momento onde ele finaliza, onde ele termina. Vamos conhecer algumas hipóteses? Vamos lá, vamos trabalhar. Nós temos a possibilidade de um direito extinguir para alguém através da alienação ou da perda do direito. É quando esse direito ele simplesmente vai ser transferido a outro, como acontece na desapropriação, como acontece na alienação. Mas nós temos também a extinção propriamente dita, ou a perda propriamente dita, que é quando de fato esse direito ele se extingue, ele acaba, ele encerra, ele não transfere para ninguém. Portanto, é a perda propriamente dita. Além da extinção propriamente dita, ou a perda propriamente dita, nós podemos ter o perecimento do objeto, que se dá quando ele perde as suas qualidades. Então imagina uma terra que é invadida por uma enchente, um objeto que cai no fundo do mar, ou líquidos que também se misturam, você terá aí também a extinção, a perda desse direito. Além do perecimento do objeto, nós ainda temos a renúncia. A renúncia implica na extinção do direito, que é quando o sujeito simplesmente renuncia, abdica, né? Como ocorre, por exemplo, na herança, o herdeiro que simplesmente renuncia sem deixar para algum titular. O abandono também do direito. O sujeito simplesmente abandona, é quando nós teremos a res derelicta. Ele vai deixar esse direito por aí, o bem por aí, e não vai transferir a quem quer que seja. E ainda finalizando, além da hipótese da renúncia, do abandono, nós temos a morte. A morte é um fator decisivo também, que irá fazer com que o direito extinga. E aqui, sobretudo, direitos da personalidade, que são direitos personalíssimos. Pense você, por exemplo, na própria integridade física, na integridade moral, na integridade psíquica, etc. Todos esses direitos da personalidade irão se acabar, irão se encerrar. Não haverá transferência. Por isso, é uma extinção. A morte do titular implica na extinção desses direitos. É isso então, pessoal, que tinha a conversar sobre a conservação, sobre a modificação e também a extinção de direitos. Fechando esta aula, juntamente com a anterior, que eu falei da aquisição, nós encerramos a finalidade negocial. Espero que você tenha gostado desta aula, espero que você deixe o seu comentário, a fim de que eu saiba se você está curtindo ou não a minha aula, que eu devo melhorar, né? Francamente dizendo, eu aguardo muito pelos vossos comentários. Deixa o teu like, faça o teu comentário e ainda se inscreva no canal, ative a notificação para ser sempre noticiado de novos vídeos colocados aqui no canal. Espero que você compartilhe com os teus amigos. Valeu? Tá joia? Então nos vemos na próxima aula. Tudo de bom, pessoal?